Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do desafio da base ao telhado. Eu quero te convidar a pegar o seu papel e caneta e também a sua planilha, deixar a sua planilha aberta aí no seu computador, o projeto, porque a gente vai no decorrer da aula, né? Eu vou fazer uma breve introdução. No decorrer da aula a gente vai direto para o orçamento. A proposta aqui é você entender a metodologia que está sendo aplicada e mostrar para vocês que é o básico, a base bem feita, leva você do escalímetro, que é manual, até os softwares mais sofisticados, dentre eles Revit, BIM. Então, assim, nesse período todo, eu pude participar de alguns projetos e pude identificar aonde é que estavam as falhas do orçamento de um software robusto, por exemplo. Então, assim, quero me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Angélica Coelho, sou engenheira civil e estou há mais de 20 anos nesse mercado. 20 anos que eu comecei desde cedo. Eu já entrei na área de orçamento, já entrei na área de cotação de preço, de levantamento quantitativo. Então, eu trabalhei com licitação, já trabalhei com obra pública, já trabalhei com obras particulares. E hoje, eu faço os meus orçamentos muito pautado naquilo que eu aprendi e vi de melhor em todas essas áreas. Porque para a empresa tem um tipo de orçamento, para a indústria tem um tipo de orçamento, né? Para a licitação tem outro tipo de orçamento. Então, qual é a proposta? Ensinar pessoas que não têm vivência de obra, ensinar pessoas que não têm vivência de orçamentação, de execução de obra, porque tudo parte da premissa que você precisa ter executado algo, né? Todo mundo ensina isso na faculdade, você acaba tendo que ir para o estágio para você aprender isso, mas o orçamento em si, aquele refinado, que você passa etapa por etapa, entende todo o projeto, às vezes até um rascunho, as pessoas não estão preparadas para levantar esse orçamento. E não é difundido no nosso meio essa sistemática de cursar, né, e aplicar. É sempre no processo, é cultural nosso. Vai acelerando o processo, passa o carro na frente dos bois e aí a pessoa já quer construir e ao invés dela construir, já com o planejamento pronto na mão, né, ela perde tempo com o excesso, com o desperdício e com a falta de controle de custo. Então, essa é a premissa básica. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu queria desconstruir um pensamento que é não conseguir vender um orçamento. Porque o orçamento, você liga o orçamento é diferente de você ligar no fornecedor e pedir um preço, né? O orçamento em si é uma ferramenta de trabalho do engenheiro civil. E o que está acontecendo no nosso mercado? O engenheiro civil ele não oferece isso porque o cliente não vê valor nisso. O cliente não é educado para receber esse material. Ele não entende como isso pode ser feito, porque o pedreiro tem a mania de pedir o material e vindo, e aplicando, e desperdiçando. E tem até que muitos profissionais são bons e eles não desperdiçam, e tem um refino, porque já fizeram muitas casas, mas a gente não pode entrar numa obra no escuro. Então, se a gente ensinar isso para os nossos clientes, eles entenderem isso de forma clara e objetiva, eu cumpri a minha missão aqui, tá bom? Então, eu vou passar para vocês um pouco daquilo que eu já tenho vivido, tá? Bom, o orçamento, ele é única e exclusivo para planejar financeiramente. A gente não pode usar as tabelas de índices como um padrão, tá? O padrão tem que ser aquilo que é levantado do projeto, cotado no mercado local e aplicado na obra. Esse é o planejamento financeiro. O que se pode fazer com os índices é ter uma leve, né, uma orientação de quanto o cliente tem no bolso, com aquilo que ele vai gastar, né? Então, é um parâmetro. Mas isso pode ser sempre para mais ou para menos, a depender do projeto. Então, o planejamento é para evitar surpresa, sabe? É como você ir no mercado, sabendo que você tem R$100 e precisa comprar frutas, verduras, legumes, né? E saber aquilo que você vai comprar, mas não vai dar para comprar tudo. Então, você vai dar uma olhada, vai fazer uma pesquisa de preço
e vai comprar esses itens. Se você sai de casa com um cartão sem limite, você compra tudo que você precisa, né? Depois não pode reclamar que o cartão estourou. Então, o planejamento financeiro é o orçamento exatamente da obra que vai ser executada. Então, vai evitar surpresa, porque você vai saber exatamente o que vai gastar, quando vai gastar. Eu gosto muito de dar um exemplo assim. O cliente ele escolheu um piso de R$80 de metro quadrado, né? E aí na obra tá acontecendo, a obra tá acontecendo, e ele se encanta por um piso de R$300 de metro quadrado. Então, quanto vai subir nesse orçamento? A diferença, né, desse piso. Eu sei exatamente em qual item ir, qual item olhar e quanto vai subir. Então, essa surpresa ela já não é mais surpresa. Ela é um fato evidenciado, né? Eu já sei que eu estou aumentando o meu custo, aumentando o preço do piso, e isso vai se refletir lá na frente, né? Tem uma outra questão, que não é só o piso. Dentro do piso, eu tenho a argamassa para assentar esse piso maior, mais caro, muito provavelmente é uma argamassa melhor, né? Muito provavelmente a mão de obra do pedreiro não pode ser um pedreiro bruto, tem que ser um pedreiro de bom acabamento, porque você vai colocar um pedreiro bruto com um piso de alta linha. Então, né, tudo isso já é previsto. Então, a surpresa, ela se anula quando você tem uma planilha na mão e consegue visualizar. E eu vou falar um negócio para vocês. O leigo, ele não entende isso. Isso precisa ficar muito bem explicado. Se você conseguir explicar isso para o cliente, ele vai entender de forma clara. E é aí onde ele vai ver valor no orçamento, certo? Uma outra coisa é a transparência. Essa transparência, além dessa explicação de todo esse processo, que não é só o piso que vai aumentar, a argamassa e o pedreiro, ele vai entender que por trás daquele item que ele resolveu trocar, tem toda uma rede que vai ser trocada também. E isso acaba sendo mais transparente para ele poder entender, né? Então, a tomada de decisão dele dentro do planejamento financeiro fica muito mais refinada. E as chances de dar errado no final é muito menor, né? A obra em si, ela já é uma dor de cabeça para as pessoas, por conta da nossa cultura. Então, o que eu faço como profissional é mostrar para o cliente que isso não precisa ser assim. E não necessariamente é assim. Todas as obras que eu fiz ao longo desses anos, até as obras de construção pesada, são obras que são orçadas, não tem sustos, não tem surpresas. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com esse plano na mão, né? Essa previsão de recursos vai vir exatamente na hora que você terminar o orçamento, saber quanto ficou e saber como você vai aplicar. Por quê? Suponhamos que teu cliente tem 300 mil para construir e a obra dele ficou em 340 mil. A etapa de pergolados, paisagismo, tem um custo separado na planilha. Ele pode vir fazendo isso ao longo dos anos. Ele não precisa fazer isso imediatamente. Então, essa previsão de recurso, ele pode fazer um caixa para ele que daqui 2, 3 meses ele se organizar para implantar isso depois. Eu quero fazer uma área gourmet no fundo. Aí essa área gourmet vai estar dentro do orçamento num item separado. E aí esse item separado vai ter um custo. E ele não tem esse dinheiro agora. E ele vai se programar para fazer aquilo futuramente. Então, assim, gente, não tem como a gente evitar o orçamento. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas não vendem o orçamento porque ele é moroso de fazer. Só que ele é moroso de fazer pela primeira vez. Depois que você faz e monta todo o seu material, aquilo fica muito mais simples. E depois que você entende a base mesmo, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, quem ficar comigo aqui até o final vai entender essa base, você consegue migrar para um BIM, para um Revit, conferir as tabelas, conferir as planilhas, para um Cienge, que é os softwares que são de planejamento de obra. Você vai conseguir também usar tabelas da SINAP, né, da TCPO, que são tabelas que nos orientam.
mas que não são primordiais no orçamento, né? Elas nos ajudam, mas elas não são definitivas. Então, faz parte desse nosso caminhar aí de 5 aulas que você entenda todo o processo e que você consiga falar sobre esse assunto. Porque você é engenheiro, arquiteto ou trabalha na construção civil, você precisa entender sobre isso. É muito ruim você não conseguir passar essa informação para o cliente. Até as grandes empresas, algumas empresas que a gente vê que acham que está indo tudo bem, na verdade, se ela mistura os orçamentos de uma obra com outra, se ela mistura material, as composições de uma obra com a outra, ela se perde. Então, se você tem isso bem detalhado, se você tem isso bem formatado dentro das suas pastas e isso bem definido, as chances de erro são muito menores. Obra em si já nos levanta muitos erros, porque depende de muitos serviços terceiros, muitas pessoas. Então, isso realmente precisa ficar bem claro no início. E é um respiro quando você senta e faz todo esse trabalhar, né? Que aí dá para mostrar isso para o cliente. Bom, o orçamento também depende do controle de custo. Essas definições, elas precisam vir no começo da obra, né? E essas definições são excelentes para ser pensada e repensada ao longo da obra. E por ter uma definição já prevista, você não tem surpresas, né? E essas definições, elas ficam detalhadas, item a item. Até os fornecedores, uma lista de fornecedores, prazos de entrega, condições de pagamento, todas essas definições são feitas no início, né? Lá no orçamento. Na segunda etapa, a gente tem um monitoramento, que vai ser, durante a construção, você não gastar aquilo que está fora do seu previsto. E tudo aquilo que for entrar fora, você ainda consegue colocar dentro do custo e ir controlando. Então, se eu gastei mais nesse piso, eu vou dar uma economizada aqui na minha área externa. Eu vou comprar um piso mais barato. Se eu gastei um pouco mais com um tipo de telha, troquei uma telha por uma telha mais bonita, né? Uma telha mais resistente, eu consigo economizar aí com a parte de paisagismo, por exemplo. Então, eu consigo fazer esse monitoramento durante a obra. E o terceiro é a otimização. Então, com essa otimização, eu consigo fazer uma redução de custo geral da obra. Analisar vigas que estão, né, os vãos que estão maiores, lajes que às vezes estão predispostas num vão maior, que acaba sendo mais caro, custos com mão de obra, né? Às vezes você contrata uma pintura e tem paredes que nem vão receber pintura no primeiro momento, né? Vai ser só chapisco, muro externo, por exemplo. Então, tudo isso você consegue otimizar tendo essa planilha na mão. Por que isso é pouco difundido? Eu não coloquei aqui, mas eu acho que é por falta de paciência. Eu confesso para vocês que eu também tenho um pouco de paciência. Às vezes a pessoa não entende, eu não quero explicar naquele momento, às vezes a pessoa tá, né, a gente está conversando outros assuntos e acaba não passando o que é realmente necessário. Então, é pouco difundido porque existe um desconhecimento geral, não é só do cliente, tá? Não é só do leigo. Muitos profissionais que a gente vê na faculdade, o orçamento voltado para licitação. Aí você vê custos diretos, custos indiretos, BDI e taxa de administração. E aí você fica assim, gente, mas eu não trabalho com isso. Como é que eu vou colocar um BDI numa obra particular? Se você não entende a fundo o que é um BDI, o que é um custo direto, um custo indireto, como é composto a administração, como você vai cobrar, qual é o preço do seu serviço, qual é o preço do serviço do pedreiro, os impostos. Se você não entende bem isso, você fica com uma fatia do desconhecido na sua mão e aí você não consegue passar. Né? Então, os benefícios não são falados e às vezes o profissional realmente não conhece. Então, é essa que eu quero trazer para vocês, é esse conhecimento de como o orçamento é benéfico para o cliente e para você profissional que sabe fazer de verdade, porque não é entrar no software e apertar uns botões, não é comprar planilhas. Gente, eu tenho as planilhas automatizadas, eu vou mostrar para vocês no longo desses 5 dias. Por que eu comprei? Porque, como eu dei aula, né, eu tinha uma turma antes,
eu queria preparar um material, eu queria montar planilhas mais automáticas. Só que comigo não funcionou. Então eu falei, não, eu quero que o pessoal monte o seu próprio material. Por quê? Quando você monta o seu próprio material, é muito diferente. Você entende de onde saiu aquela definição. Você entende para onde está indo a informação e como ela é transformada. Então, por exemplo, eu pego um volume de concreto, eu somo todos os volumes de concreto das vigas e fundações. E aí eu preciso comprar esse concreto para fazer ele manual. Então eu preciso diluir ele num traço, para poder comprar areia, cimento, tudo separado. Esse movimento que você faz de ter a sua planilha do traço, de achar a quantidade de areia, a quantidade de cimento, vai te trazer um conhecimento que ninguém te tira depois. Então fica tudo muito fácil na sua cabeça. Já não precisa mais nem de uma planilha para poder resolver essa questão, entende? Então eu faço questão que os alunos, né, eles aprendam a fazer o seu próprio material, a não comprar pronto. Depois que você aprendeu a fazer, se você quiser comprar pronto, pra você poder ver como é, beleza. Mas aprenda a fazer o seu material, tá? Até porque ele vai facilitar muito o teu conhecimento. Ele vai te trazer uma clareza gigante. Aconteceu comigo, né? Eu tive que ir a fundo, buscar na bibliografia, buscar nas tabelas e consultar para poder fazer o meu material e falar, não, pronto, agora eu sei o que estou fazendo. Então, até o final das 5 aulas você vai saber o que você está fazendo também, tá? Eu quero que você esteja comigo aí nesses 5 dias. Bom, um outro problema, né, porque é pouco difundido, é a cultura do improviso, que é o que eu falei no início. Nós temos uma mentalidade de improvisar. Então, eu tenho um sonho, quero construir, vou fazer, me dá meu projeto, de fazer. Então, assim, a pessoa quer fazer, né, no âmbito ali da ansiedade e, né, aprovou o orçamento e aí aprovou o financiamento, já quer começar, quanto que eu compro, o que que eu quero. Aí fica, não, o engenheiro não me dá o material. Mas, na verdade, isso não é assim. Ah, essa semana eu vou precisar... Não, não é assim. Você precisa ter um orçamento detalhado, com etapas de obra, com cronograma, para que aquilo ande de forma sincronizada. Porque eu não compro material e fique parado, porque eu não desperdice material ou deixe ali parado no tempo, ou vou usar ele só na etapa final, né? Eu vejo que às vezes o pessoal compra pela internet, aí chega, fica um tempão ali parado. Na verdade, você tem um tempo para comprar aquilo, e um prazo para poder pagar, e um prazo dos fretes para chegar, que você pode prever tudo no início, né? Então, essa cultura do improviso, ela queima etapas e no final ela acaba sendo prejudicial. E uma outra coisa é porque a complexidade ela é percebida. Então, parece que o orçamento ele é burocrático, para quem não entende das etapas, e não é. Ele é só mal resolvido, vamos dizer assim. A pessoa não entende como fazer, ela orça uma coisa ou outra, mas no todo ela não entende. Então, acaba parecendo complexo, mas não é. Bom, os benefícios. Vamos falar dos benefícios, porque é isso que vocês precisam entender para poder passar aí para os seus clientes. Quando eu tenho orçamento, eu evito surpresa e eu previno problemas, tá? Então, essa é a parte que mais me cabe. Eu acho que é a parte que é mais vantajosa para o cliente. É prevenir os problemas. Porque quanto mais você conversa, mais coisas vão saindo daquele projeto, né? E aí acaba prevenindo muitos problemas. Uma outra coisa, otimiza recursos. Por quê? Porque você compra, né, o teu material de acordo com as etapas de obra. Então, você garante o seu caixa, você fica fica previsto a chegada do material, não atrasa, não tem desperdício, né? E não tem aquela de, essa semana eu vou precisar disso. Não, fica tudo previsto. As etapas vão acontecendo. Na obra, tem imprevistos? Tem. Só que esses imprevistos já são previstos. Então, eles diminuem muito o custo, sabe? Muito mesmo. Não tem uma obra que eu não tenha passado e que eu vi que até os imprevistos foram com melhor aceitação, desceram mais tranquilos, sem muita dor de cabeça, justamente porque a otimização do recurso, ela já previa
que naquela fase poderia isso acontecer, sabe? A outra coisa do benefício é as escolhas mais inteligentes. Então, por exemplo, hoje nós temos tomadas, a gente precisa de tomadas em mais lugares, precisa de mais tomadas porque nós temos muito eletrodomésticos, né? E nós temos também a questão da inteligência artificial, tem também a questão da automatização da casa, que tudo isso são pequenas coisas que são conversadas no início, que traz um benefício maior para o cliente, né? Mesmo que ele não use aquilo de imediato, já esteja tudo já funcionando. E isso também vai trazer uma transparência, porque ele vai entender melhor como vai funcionar a obra dele, ele vai entender melhor quanto que ele vai desembolsar. Gente, o orçamento é maravilhoso. Quando você tem ele total, e aí você pega um financiamento, por exemplo, divide lá em 6 meses ou em 5 meses, e aí você fecha a obra certinha com as medições, né? E aí, se tiver um acréscimo no final para poder fazer uma ampliação da casa, você sabe exatamente a hora que você vai gastar, quanto você vai gastar, e isso é muito bom para o cliente. Ele entende, né? Não só para o cliente, mas para o engenheiro que está coordenando a obra. A dor de cabeça é quase nula, né? Não tem aborrecimento. Bom, o orçamento de sustentabilidade muito do que a gente já falou, né? Resumindo tudo, vai gerar uma economia, vai permitir aí um reuso maior dos materiais, vai melhorar a eficiência, né? Porque você se discute mais, você fala mais. Então, por exemplo, você pode trocar um telhado por uma impermeabilização, você pode trocar uma massa asfáltica por uma manta polimérica no baldrame da casa. Os planejamentos ficam muito mais detalhados, né? Vai evitar atraso, a gente vai saber a hora certa de chamar o encanador, a hora certa de chamar o eletricista, e os transtornos vão diminuir, assim, consideravelmente. A gente precisa mudar essa cultura, né? Educar aí os nossos clientes e até os nossos profissionais. Uma das coisas que eu prezo muito aqui é transformar a vida dos meus alunos e de forma que eles entendam, né, e consigam aplicar isso na vida prática. Porque eu gosto mesmo de passar os orçamentos que eu pego para os alunos. Não só para treino, mas também para o ganho, porque é uma área rentável. Então, se eu pego um orçamento, pego um projeto, pego tudo, aquilo gera um benefício grande para todos nós. Todo mundo trabalha em conjunto. E o que eu pude perceber foi, de uma turma de 20 alunos da minha última turma, eu tenho ali 4 alunos que eu posso contar que eles sabem fazer e eles fazem orçamento até melhor que eu. Com mais rapidez, com mais agilidade, eles montaram o material deles, ficaram comigo aí no final de todas as aulas, montaram o material e eu posso confiar no trabalho deles com tranquilidade. Por quê? Porque se engajaram e foram até o final, né? Então, hoje já tem gente que trabalha com BIM, trabalha com Revit e já consegue dominar super bem a ferramenta. E eles falam, olha, realmente foi um divisor de águas ter aprendido todo esse passo a passo, porque se eu não soubesse esse passo a passo, eu não conseguiria nem dominar o software. Então não adianta, a gente vê muita propaganda, né, de que o CAD está atrasado, de que o BIM agora é do momento, mas não é, sabe? Você precisa ter o conceito. Se você não tiver o conceito, você não consegue seguir, sabe? O conceito precisa ficar ali bem feito. Você precisa pelo menos passar uma vez pelo orçamento manual. O CAD, você precisa pelo menos passar uma vez por desenho manual. A gente aprende desenho manual na faculdade. Não está ultrapassado, é porque é conceitual. Se você entende o conceito, você passa para o CAD, passa para o BIM, para o Revit, para qualquer software, para o SketchUp, com muita tranquilidade. Porque você entendeu o conceito. Então é isso que importa. Mudando essa cultura, a gente precisa capacitar os nossos profissionais, que é o meu propósito com esse curso, tá? Levar o nível dos profissionais, porque o nosso mercado tenha profissionais que atendam nessa área, porque é bem escasso, tá? Não é todo mundo que faz um bom orçamento, não é todo mundo que desenvolve bem uma ferramenta, não é todo mundo que consegue... não adianta nada eu saber fazer no Revit, passar para o BIM, mas não conseguir conferir uma planilha. Então, esse não é o bom profissional. Então, aqui a minha proposta é aprenda o conceito. Depois se desenvolva em outros softwares para você sair daqui um profissional bem qualificado, tá? De forma que, o mercado é prostituído, tem gente que... Tudo bem.
Tem gente que cobra mais barato, tem gente que entrega porcaria, tem. Mas você sabe o que você está fazendo. Não tem nada melhor que deitar no travesseiro e falar, não, eu sei o que estou fazendo, né? E incentivar aí, né? Criar incentivos aí que vai entrar para mudar a cultura do cliente e do profissional. Não, você precisa de um orçamento. Né? Quando você tem isso enraizado, você fala, olha, não dá para fazer. Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar com cliente que não quer fazer o orçamento. Você não quer fazer? Eu sinto muito. Não dá para fazer. Porque eu preciso do orçamento para poder me embasar, porque o meu trabalho só é entregue com qualidade se eu tiver um orçamento. Então, é isso que fica de aprendizado. Então, gente, vamos lá pro projeto. Cadê? Planilha. Deixa eu ver se eu vou pôr o projeto aqui, só um minutinho. Ué, não tô conseguindo projetar o CAD aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui.